Tô de volta. Achei que eu não ia voltar, sinceramente, Wellington Bellarmino, que eu fiquei 30 dias de férias, aí depois trabalhei 2 semanas seguidas, não gravei encontro esportivo, aí gravei Valdir Pérez, vai vir na semana que vem. Muito obrigado para você, se estava com saudade, a recíproca é verdadeira. Eu sou o Nelson Júnior e estamos começando mais um encontro esportivo. Agora, depois das minhas férias aqui na TV Esporte Mais. Agradecendo a audiência, dizendo para vocês todos sempre mandarem aqui os seus comentários, participarem através do nosso facebook.com/TV Esporte Mais ou pelo WhatsApp 996542502. Dizer o que você achou da entrevista, sugerir alguém para a gente trazer aqui também. É sempre um encontro esportivo, né? Mas nós trazemos sempre diferentes assuntos, né? E o assunto de hoje é treinador de futebol. E um grande treinador, que particularmente eu gosto muito. Lembrando, né, nós estamos em Marília também, agradecendo as emissoras parceiras que estão exibindo esse programa. Luiz dos Reis, que é meu amigo já, eu agradeço participar aqui do Encontro Esportivo, atendeu o meu chamado aqui, o meu pedido. Prazer tê-lo conosco, Luiz, tudo bem? Prazer, Nelson. Prazer a todos aí. A gente fica feliz, né? Porque, querendo ou não, como você disse, né, Marília, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? Onde nós passamos lá um longo tempo, mais felicidade do que tristeza. Sim, claro. E fizemos muitos amigos, né? Eu acho que mais vale na vida, além do lado profissional do futebol, é a amizade que a gente deixou lá e, graças a Deus, onde eu passo, sempre deixo meus amigos. O pessoal aqui em São Paulo não acredita, mas eu vou falar aqui para um cara que é de São Paulo, né, paulistano. Marília é uma cidade boa, né, Luiz? Vamos ser sinceros aqui. Problemas à parte, é uma cidade boa, né? Não, muito boa, muito boa. Uma cidade, eu sempre falei pro pessoal que uma cidade assim, as pessoas, né, que eu conheci, são pessoas assim que têm muito tempo de cidade, mas são pessoas unidas, né, amigas. Eu tive muito apoio de muita gente lá e claro, uma cidade boa de se viver, né, um ambiente muito bom, uma cidade universitária. A gente tem que conhecer tudo, né? Com certeza. Para que a gente possa passar para a nossa família, mas gostei muito de Marília. Com certeza. E Luiz dos Reis vai também nos contar dessa passagem pelo Marília Atlético Clube. Nos encontramos na semana passada, né, Luiz, aqui no estádio do Rochidale, cobertura da Série 3, Grêmio Osasco e Primavera. E eu perguntei ao Luiz como é que está aí, algum contato, né, como que veio a ter esse interesse de vir aqui. Ele falou, não pode parar, treinador, ele pode não estar trabalhando no momento, mas tem que continuar conhecendo os jogadores, né, Luiz? É mais ou menos por aí que você faz hoje, né, nesse momento que você está acertando com outro clube. Não, é muito importante, mesmo porque a montagem, né, das equipes que eu faço, é muito importante você estar conhecendo o nível dos atletas, né, seja dia 2, dia 3, enfim, eu procuro acompanhar aqui no momento que a gente está empregado, defendendo as coisas de algum clube, você tem um cartel maior, né, uma disputa maior de posições para facilitar, porque a gente sabe que as dificuldades hoje são grandes, né? Então, às vezes, um atleta de um grande clube não se encaixa, mas de um médio clube, de um clube menor, ele se encaixa. Então, conhecer bastante os jogadores, os clubes, e estar perto, né? O futebol você tem que estar próximo. Eu não aguento, né? Você ficar em casa é difícil, porque a gente está acostumado a passar o dia no clube, né? Então a gente sente falta disso. Com certeza. E nós estávamos conversando aqui, você é aqui de São Paulo, né, Luiz? Você é nascido em São Paulo também? Nasci próximo à Vila Madalena, né? Fui criado ali. Hoje moro na região do Butantã, próximo daqui, né? E claro que vivi muito fora de São Paulo, né? Trabalhei muito tempo fora do país, trabalhei muito no interior paulista, em outros estados, mas minha família toda é de São Paulo. E o Encontro Esportivo é muito para isso, né? Então eu quero já explorar. É um programa que a gente gosta de valorizar o profissional. O profissional às vezes vem aqui, né? Não ganha absolutamente nada e sai, às vezes está longe. O caso do Luiz é um pouco mais perto e nos prestigia. A gente gosta de saber um pouco mais da sua história. Queria saber como é que começou, né, essa sua trajetória no futebol, por favor. Eu digo sempre que eu acho que a preparação do técnico, né, não do treinador, do técnico de futebol, ela é importante, já que muitas pessoas, ainda mais no dia de hoje, cobram muito mais o lado da formação, né, do que o ex-jogador.
Então, eu tive a felicidade como jogador de passar por várias categorias. Tive a base toda minha dentro de São Paulo, né? Isso me ajudou muito a nível de trabalho, até quando eu comecei a nível de Palmeiras, na base. Foi revelado mesmo pelo São Paulo, para a gente acompanhar essa Eu trajetória. comecei no São Paulo, joguei toda a base lá, né? Claro que depois fui para a Ferroviária Araraquara, ainda novo ainda, participei de um campeonato de juniores, de um campeonato que é um campeonato que é feito no interior, né? Que como que fala? É um campeonato que reúne as cidades, né? Aberto. Jogos abertos, participei também. Então, assim, como jogador, depois joguei no time de cima e joguei outros clubes, joguei no Novo Horizontino, que hoje briga para subir, joguei em outros clubes aí, Vila Nova. Tive uma passagem. Assim, clubes alguns com pouca dificuldade e outros com muita dificuldade como jogador. E ao término da minha carreira, comecei na escolinha de futebol, trabalhei com o Leivinha, né, que é um grande amigo, e depois trabalhei com o Luiz Carlos também, que jogou no Corinthians, então conheci um ambiente de escolinha que na época era uma febre, né, era um começo. Montamos a franquia do São Paulo Center, né, lá atrás também no começo. Depois aí eu tive uma chance no Palmeiras, com o falecido Sr. Dorival Seriacopi, né, um grande amigo, uma pessoa que ajudou muita gente, até o Caio Zanardi, hoje que é treinador da seleção, começou a sua carreira com chance dado pelo Palmeiras, enfim, outros treinadores que trabalham hoje no futebol brasileiro, e comecei lá na avaliação, né, um Pelezão aqui, comendo muita poeira, e aí fizemos um bom trabalho na época, o Mustafa era o presidente, e aí depois o Márcio Araújo, que era um amigo meu já na época de São Paulo, na época ele trabalhava no Palmeiras, foi auxiliar do Luxemburgo, e aí me trouxe para dentro da casa, e juvenil, tivemos um ano maravilhoso, na minha estreia como treinador, revelamos quase um time todo, da época do Thiago Gentil, Jorginho Paulista, tinha o Thiago Gomes, que depois foi trabalhar com a gente lá, enfim, vários atletas, aí o Ferrugem, o Paulo Assunção, enfim, foi uma época assim de 2 anos aí, o Rodrigo Tadei, que depois o Filipão subiu quase 4, 5 jogadores num jogo só contra o Inter. Então, assim, passei essa fase toda lá, disputamos Copa São Paulo, né? Então, assim, juniores, depois trabalhei no B do Palmeiras, né, muito tempo. Foi mais tempo no juvenil ou no Palmeiras B? Eu fiquei mais tempo, na época não tinha o Palmeiras B, né, na época que eu comecei era juvenil e juniores. E agora sim eu fiquei um pouco mais tempo, porque nessa volta agora que eu tive, né, eu estava na África do Sul, na minha volta eu tive a oportunidade de voltar. O Jair Júcio, que era o diretor, um grande amigo nosso da minha época, que eu trabalhei a primeira vez, simpatizou muito pelo meu trabalho, né, por tantos jogadores que a gente conseguiu revelar no Palmeiras. Apesar das pessoas falarem que o Palmeiras não revela, é uma inverdade, né? Talvez alguns jogadores acabam passando uma fase melhor em outros clubes. Eu cito sempre o caso do Elias, mas o Wagner Love, muitos jogadores que passaram por lá, que foram cria do Palmeiras. Mas assim, tive uma trajetória aí de base muito boa, isso me fortaleceu muito dentro do meu trabalho como treinador, porque comecei desde a avaliação, escolinha, avaliação, até o profissional, mas passando por todos esses estágios, né? Você saber trabalhar com garotos, trabalhar com jovens, trabalhar com adulto. Eu acho que é muito importante isso na formação do treinador. Imagino que a bagagem de trabalhar no Palmeiras, não só por trabalhar com base, né, que é o que você acabou de abordar, que te dá toda essa experiência e condição de hoje ser um bom treinador, mas de trabalhar num grande clube, né? Trabalhar depois sim no Palmeiras B, mas trabalhar no Palmeiras, isso com certeza fez você crescer muito, é uma diferença muito grande, né Luiz? E gostoso, eu acho uma casa maravilhosa, né? Adoro o Palmeiras, a gente teve uma passagem muito boa e a gente espera que no futuro a gente tenha a oportunidade de voltar assim, porque é uma casa que me acolheu muito bem e foi uma troca recíproca, porque eu sempre trabalhei e a gente não mede esforço, porque o que eu faço eu gosto. Mas eu até achei uma pena, né?
o término do B do Palmeiras. Foi por esse motivo, né, Luiz? Acabou o time B, né? Isso. Foi devido a isso que você saiu do clube. Já era uma coisa anunciada, né, que não existiria mais o B e também não teria o que eu fazer no Palmeiras, né? Já que todas as categorias tinham seus treinadores e eu já vinha da equipe profissional, já trabalhando em uma passagem em vários clubes, né? Trabalhei logo após a minha primeira saída do Palmeiras, eu fui para a Caldense, fiquei pouco tempo na Caldense, fui disputar a Série C. Está bem agora, hein? Está muito bem, uma cidade que merece. Poços de Caldas, da nossa Juliana Francesca, apresentadora do Mais Resenha. Inclusive tem um jogador lá que foi o nosso jogador aqui, o Nadson, né? É o camisa 10 lá, está indo muito bem. Está indo bem pra caramba, né? E assim, depois fui para o Operário de Campo Grande, disputei a Série C do Brasileiro já novo, né? Em 99 para 2000, tive com o Muricy Ramalho no Botafogo de Ribeirão, na Série A do Brasileiro. Auxiliei lá na época, começamos junto. É um grande amigo e a gente torce para que... Eu falei com ele essa semana aí, por WhatsApp. Correu tudo bem, né? Na cirurgia, parece que está tudo bem, melhor, sente um pouquinho de dor, mas é normal da cirurgia, né? Uma grande pessoa, um grande profissional. Trabalhei com ele e depois fui embora para o Japão, né? Trabalhei um ano na J2, que é a segunda divisão do Japão, que na época já era uma febre, né? Estava começando, aquela coisa... Foi muito bom, uma experiência muito boa. E aí vim para o Primavera, né? Aquela história toda. A gente subiu o Primavera e fomos seguindo a vida. Aí cidade boa também, Indaiatuba, né? Você teve 2 passagens pelo Primavera que foram muito boas, né, Luiz? Muito boas. A primeira, nós tivemos o acesso, na época que, se eu não me engano, eram 60 clubes e subiam 2. 2003, é isso? 2003. Coisa nova eu vou lembrar, viu? Coisa antiga você vai me relembrar. Coisa nova eu vou lembrar. Naquela época não tinha essa facilidade de menos clubes e divisão de grupos, né? Você tem hoje 50% para subir num grupo. É verdade. E na nossa época eram 2. É verdade. Então vai funilando e eu tive uma saída porque a diretoria não tinha condição financeira. E na época preferiu trocar o treinador, porque o treinador vinha com uma parceria. E acabou não dando certo, me chamaram de volta e na minha volta a gente conseguiu ganhar todos os jogos em sequência, né? E conseguimos o acesso, num ano muito difícil, como eu disse, muitos clubes, né? E depois eu rodei mais um pouquinho pelo interior, voltei no Primavera, mas trabalhei na Internacional de Limeira, tirei a Portuguesa Santista do rebaixamento, né? Não lembro se foi em 2006, cheguei na Portuguesa, a Portuguesa estava a um passo do descenso e a gente conseguiu fazer um bom trabalho e tirar a Santista da 3, né? Conservamos na 2. Trabalhei depois de volta na Inter, tivemos uma excursão fora do país, onde a gente ganhou, tivemos um torneio lá e tivemos a felicidade de ganhar o torneio, né? Trouxemos o torneio para o Brasil. Aí fui para a África do Sul, né? Fiquei 3 anos na África do Sul, fomos campeão da Copa MTN Cup, que era uma das copas mais importantes do país, um time de pouca expressão, um time simples, mas que conseguimos um bom trabalho lá, né? E deixamos um nomezinho também na África. E eu tive o retorno já do Palmeiras, porque na época eu estava lá, já estava em contato com a diretoria do Palmeiras, e a vontade deles deu fazer parte dessa diretoria que entrou na época do Tirone. Tá certo, uma apresentação que, passo a passo, a gente vai conversando aí do que aconteceu. Tem tanta história, Japão, África do Sul, Marília, muita coisa que a gente vai tocar aqui no assunto. Agora, eu falei que de coisa nova eu lembro, né? E me corrija só se eu estiver errado, eu lembro que na época, né, do fim do Palmeiras B, foi o Brunório. Eu lembro de uma entrevista dele, porque eu acompanho o Brunório, tem até uma passagem aqui muito parecida com a gente por causa do Audax, né? A gente ficou próximo aqui, acompanhando o trabalho do Brunório por causa do Audax. E eu lembro que ele falou assim que não dava para utilizar jogador, né, porque jogava a Série A3 e nem vice-versa, né? Então muitas vezes acabava sendo, vamos dizer, um time separado, um time que não fazia tanta parte como poderia utilizar o Palmeiras B. É por aí mesmo que aconteceu e me corrija se eu estiver errado. Não, era uma das coisas que também eu não concordava, porque quando você disputa um campeonato paulista, A3, A2, A1 é considerado a primeira divisão. Uhum. Então eu poderia sim trabalhar o atleta no B, ele entrar e ser usado no time A, mas ele não poderia retornar para o time B.
Então não teria como você fazer esse intercâmbio, né, ou essa mescla, ou trazer o próprio o atleta, por exemplo, o Valdívia muito tempo parado no A, vir para o B e jogar uma competição para se preparar e voltar para o A, porque existia inscrição, como é um campeonato normal, né? Então ficou meio inviável. Eu era a favor do B, sim, mas na época que se tinha um aspirante, que eu peguei isso no próprio Palmeiras, né, que naquela época os times tinham os aspirantes, faziam as preliminares dos jogos. Era importante porque você tinha como usar o atleta do A no seu time considerado B, que é o time dos juniores para cima, que é aquela idade intermediária. Você já ia mesclando os meninos com o pessoal mais velho, rodado, já ganhava um pouquinho mais de experiência, ficava muito mais próximo, porque quando a gente fazia preliminar, o treinador do time A geralmente chegava um tempo antes, né, enquanto os jogadores se preparavam para se trocar, ele observava os meninos, entendeu? Eu tive isso aí com o Filipão no CT. Muita gente não acredita que na primeira passagem, os jogos do juvenil e infantil sempre foram no sábado de manhã, né? Então, justamente quando o Palmeiras jogava em casa, ou mesmo jogava fora, fazia o treino recreativo no sábado de manhã para jogar no domingo. Então, quando chegava de manhã, muitas vezes eles ficavam lá, o Mortose e o Filipão ficavam sentados vendo os nossos jogos, né? Acompanhavam os meninos. E isso ajudou bastante, porque nós jogávamos lá dentro, né? Aqui no CT da Barra Funda, agora que se separou, né? Mas mesmo assim, se eu não me engano, ainda os juniores ainda jogam no CT aqui, mas o juvenil e o infantil já foi afastado, né? Então, isso é ruim para o clube, né? Porque eu acho que a proximidade do clube, quanto mais próximo está, o treinador... Tivesse contato com o profissional, né? Porque não tem como você... Às vezes você faz um coletivo, uma hora ou outra, com a base, mas é difícil você saber o dia a dia, o atleta no jogo, né? É verdade. O coletivo é uma coisa, jogo, treino, às vezes com o profissional, o nível é muito mais forte do profissional do que a base, então às vezes você acaba perdendo algum atleta em cima disso, né? Então, eu sempre fui a favor, porque o B, quando começou no Palmeiras, era junto, né? Era junto. Era junto aqui no CT da Barra Funda, então estava muito próximo, às vezes você precisava do jogador, já estava próximo. Então essa separação eu achei que não foi legal. Talvez a mudança, eu até estava conversando uns dias atrás agora com o pessoal da federação, existe uma ideia de voltar com os aspirantes. Tem uma proposta legal. Com os clubes. Eu acho que seria muito importante. Não sabia dessa informação, não. Mas, enfim, resumindo tudo isso, você concordou com descontinuar com o Palmeiras B devido a essas dificuldades? Eu acho assim, né? Se for, tudo tem que ter uma razão. Eu acho que o B, por mais que tenha a dificuldade de você ter essa transição do profissional, voltando ou não, o Palmeiras deixou de perder muitos jogadores nessa época. Nós recuperamos alguns jogadores. Eu posso citar alguns desses que estão aí hoje no profissional, né, que se não tivesse o B, não estariam mais no Palmeiras. Porque se você não tem uma categoria que você possa atender o seu profissional que não vai ser atendido no A, o que você faz com ele? Você pode emprestar ele para um clube. Exatamente. Mas muitos dos clubes hoje não têm condição de pagar o salário de um jogador do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Então, às vezes, fica meio inviável, né? Então, ele estando dentro da casa, disputando a competição, você, às vezes, trabalha e recupera esse atleta para o time A. Pode ser pouco? Eu acho assim, quando se fala numa venda de um Wagner Love, eu acho que é muito. Com certeza. Eu acho que é muito, porque um jogador, às vezes, te faz a base por 10 anos. É verdade. E o São Paulo tem feito isso, o Santos tem feito muito isso, a venda de um atleta, vamos citar o Robinho, o Neymar, você toca uma categoria de base por 20, 30 anos. O que foi com o Lucas, né, recentemente. O também, Lucas no São Paulo, o Kaká lá atrás, são coisas que às vezes você perde o jogador. Não que, eu acho interessante sim, né? Na minha época quando eu jogava, nós saímos do juvenil com chance para ir profissional e juniores. Não teria necessidade de ficar com o B. Mas como hoje você perde o jogador, essa guerra que tem aí de algumas pessoas tirando algum jogador daqui e dali, né? A gente vê todos os dias, não são todos, tem muitas pessoas que são honestas, que são direitas, né?
Mas o clube, às vezes, ele fica com um número excessivo de atletas, pagando um salário, porque existe uma aposta. Mas acho que você tem que ter uma atividade para esse atleta. Você não pode deixar o atleta do lado só, porque às vezes esse atleta do lado, ele pode não servir para você hoje, mas ele pode servir para você amanhã. Com certeza. Então tudo é trabalho. Por tudo isso, a passagem no Palmeiras foi a mais especial como treinador para você. E uma segunda aí para você emendar. Com quem que você conviveu dentro do clube? Experiências que você tem levado, né, para compartilhar aqui com a gente? Não, claro, o Palmeiras é uma grande casa. Volto a repetir, foi muito bom. Minha passagem lá, eu cresci muito. Na primeira passagem minha, com a minha timidez, né, como técnico, que era novo, começando aí numa carreira. Eu lembro que o Filipão, ele, às vezes, mandava chamar a gente, porque a gente tinha vergonha de entrar na sala. E ele cobrava essa situação. Que venha de manhã aqui tomar um café, porque assim, é uma maneira de você, numa conversa informal, você passar como é que está o teu time, quem são os jogadores que estão se despontando, né? Então foi legal esse convívio com eles, né? Com o Mortosa. O Mortosa, quando chegou, já viajou comigo para São José. Ele veio antes, o Filipão estava no Japão, né? Naquela época, quando o Palmeiras trouxe ele pela primeira vez. Então, ele estava no Japão e o Mortosa veio antes, viajou comigo, já para conhecer os treinadores da base, porque a intenção é eles abraçar tudo, né? Da base ao profissional, fazer uma interligação forte para que a coisa andasse diferentemente do que estava. E eu tive a felicidade de já no começo ir e acompanhou minha preleção, acompanhou meu trabalho e a gente ficou amigo, né? Na época a gente conseguiu se preservar, né? Porque quando vem a mudança, será que é eu que caio? Então fica aquele negócio na cabeça. Então o trabalho foi nos assegurando e passei um bom tempo com eles. Claro que saí antes da Libertadores, deu a continuidade, mas naquela época nós deixamos um trabalho lá. Não fui eu que deixei. Foi desde o pessoal da avaliação até o profissional, né? Teve um caminho de muitas mãos, de vários treinadores, o Niltinho na época, teve outros treinadores que passaram na época junto com a gente lá, que cada um teve um trabalhozinho diferenciado para que esses jogadores chegassem no profissional. E eu tive a felicidade de fazer parte desse processo. Porque você revelar 5 jogadores numa tacada só naquele ano, né, que eu lembro que o jogo foi acho que contra o Inter de Porto Alegre, o Palmeiras já estava classificado, e era um jogo atípico, e jogou acho que o Jorginho Paulista nesse jogo, jogou o Thiago Gentil, jogou o Daniel, depois entrou acho que o Tadei, enfim, o Ferrugem, e foi legal. Depois veio o Paulo Assunção, o Heriberto, o Negão, que depois foi embora, jogou muito tempo na Itália, né? Então foi assim, uma coisa legal, porque o processo deu o resultado, né? Então assim, então fica legal esse lance dentro do clube, porque você cria uma identidade com o clube, né? Então eu fiz meu trabalho, o Palmeiras me deu toda como dar. A gente vê hoje mais do que nunca aí o estádio que tem aí hoje, né? Um estádio belíssimo. Então, quer dizer, é uma casa muito grande que tenho certeza que todo mundo que passar por lá só tem a aprender. Claro que você tem que procurar, né? Quem tem dois ouvidos, escutar bastante para você aprender. Então, eu aprendi muito, sim. Muito legal. Vamos só fazer um bloco de intervalo comercial. Na volta, mais Luiz dos Reis, treinador de futebol, técnico de futebol, aqui na TV Esporte Mais, no seu encontro esportivo em todos os lugares que exibem o programa. Alô? Batman? Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com o alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Precisou? É só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Às vezes, quando a gente chega no balcão para comprar presunto, leva logo o que oferecem. Mas não precisa ser assim no automático. Prontinho. Não. Eu vou levar esse daqui, ó, o presunto Seara. Eu sempre peço presunto da Seara, porque além de ser uma delícia, ele está mais saudável, com menos sódio e poucas calorias. Presunto Seara. Obrigada. Saia do automático também, peça sempre o presunto Seara. Experimente o novo presunto Seara. A qualidade vai te surpreender.
melhor costela da região é na Costelândia. Agora também com almoço durante a semana. Pensando em almoço ou jantar de qualidade e de ótimo preço, o seu lugar é aqui, a Costelândia. O pequeno Lucas tinha um sonho: ser médico. Mas sem ajuda, esse sonho estava longe de ser realizado. Até que um dia, uma empresa doou parte do seu imposto de renda para o FUNCAD de Osasco. E Lucas se tornou um médico que ajudou muita gente. Faça parte da história de uma criança. Destine parte do seu imposto de renda a pagar para os projetos do FUNCAD de Osasco. É simples e não custa nada. Top Shop! E é claro, o primeiro programa, estamos com quem? Mas que tal, tchê? Com Cheeseburger. Ah, tchê! Voltamos, tchê! E você já veio com força total? Força total. A nossa cebola, que já é famosa, já pegou. A batata rústica, que vem com casca, que é novidade. A costelinha suína com bolho e barbecue, uma delícia, Ronaldo. Experimenta aqui, Ronaldo. Aproveita o embalo. O antepasto de entrada. Pode bem. Ronaldo, Não se pode segura. dizer isso. Não. Tchê, fique à vontade, não passe vontade. Não passe vontade, melhor lanche da região, melhor porção da região, costelinha, barbecue, cebola, tem de tudo aqui no Cheeseburger. Venha conferir. E é claro, a única que não presta aqui, o que é, tchê? É feio falar de boca cheia. É feio falar de boca cheia, porque aqui você não fica de boca vazia, é Cheeseburger! Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos. Dicas de saúde, do que fazer no final de semana na nossa região e muito mais, você acompanha no Tudo Pra Você. A apresentação da modelo Nayara Perassoli. Tudo pra você, aqui na TV Esporte Mais. De volta com o Encontro Esportivo. Sabe por que eu estou fazendo isso, Wellington? Porque, pessoal, programa gravado não tem participação. Coloca aí o WhatsApp e vê se não vai chegar o WhatsApp. Porque só o programa ao vivo que fica, WhatsApp, manda essa pergunta aqui. Você quer Sabela, quer Luxemburgo, quer não sei o quê? 99654-2502. Faça uma pergunta também aqui para nós, né? Participe. Quem você quer que participe do programa? O que está achando da entrevista aqui com o Luiz dos Reis? Já abre a câmera aqui. Técnico de futebol, nosso convidado de hoje. E a gente estava falando aqui do Luiz dos Reis, ele fez uma apresentação desse currículo rico e é um grande profissional. Sou fã do Luiz. E ele falou muito mais de treinador do que de jogador. Você se identificou mais, gostou mais de ser treinador do que como jogador? Eu faço essa pergunta geralmente. Não, foram fases distintas, né? Diferentes. Eu acho que eu tive uma fase, é claro, que tudo que eu sei, que eu aprendi, foram com os treinadores que eu também tive, né? Passei por grandes treinadores, mesmo na época da base do São Paulo. A gente convivia de perto, né? Eu tive a oportunidade de 2 jogos amistosos com um profissional, na época o Rubens Minelli. Então, assim, as conversas, né? O trabalho dia a dia, a gente fazia coletivo direto profissional. Mas tive sim, como jogador, foi muito importante porque a vivência, né? Os atletas, com vários treinadores diferentes, cabeças, o trabalho, então isso aí você faz uma junção e é claro que o futebol modernizou, mudou muita coisa, né? Muitos trabalhos hoje a gente encurta, ou antigamente se fazia só um tipo de trabalho, hoje se faz 4, 5, mas
foram carreiras distintas que foram importantes para que eu desse seguimento hoje como treinador. E o Luiz dos Reis, jogador, jogava no time do Luiz dos Reis técnico ou não? Olha, eu sempre fui um jogador rápido, né? Eu lembro que eu tive uma passagem muito boa na Ferroviária, fui um dos artilheiros no ano e eu gostava de fazer gol, né? Sempre trabalhei muito próximo da área. Depois que eu fui envelhecendo, aí o pessoal foi me colocando para trás. Eu falei, ainda bem que eu não fui para o banco, né? Mas terminei minha carreira como segundo volante, joguei no Vila Nova, o Campeonato Goiano como segundo volante. Foi uma necessidade que o Roberto Oliveira teve na época, depois o seu finado Oswaldo Brandão, né? Me chamou até de Siri, e ele pediu para mim que fizesse essa função, porque nós tivemos, na época, nós tínhamos acho que 4 volantes de ofício, e acho que 2 volantes tiveram cirurgia de joelho e os outros 2 lesão, e não tinha como, e como era um jogador muito rápido, que tinha uma condição física muito boa, sempre gostei de trabalhar, de treinar, então eu acabei passando a segundo volante e joguei um Campeonato Goiano como segundo volante. Mas foi bom. Jogava então? Jogava. É claro que na nossa época o futebol era mais cadenciado, né? Mas que eu digo sempre, né? Quem sabe, quem passou e quem chegou no profissional, porque tinha condições. Porque ninguém, na minha época, entrava no profissional porque tinha esquema ou porque tinha isso ou aquilo, né? Hoje a gente sabe que tem muito disso no futebol, infelizmente. Mas na minha época, não. O clube, ele tinha... O treinador, ele era responsável pela sua equipe e ele era cobrado por isso. Você jogar no São Paulo, na época que eu passei por lá, o time de São Paulo era só craque. Então, para você estar ali participando de trabalho, fazendo coletivo, você tinha que ter qualidade e condição. Então, eu acho que isso, sim, qualifica um atleta para estar jogando hoje. Poderia ter jogado no Marília, poderia ter jogado até no time do São Paulo, se tivesse um pouquinho mais de paciência. Na época eu pedi para ir embora, né? Pedi minha liberação, porque não gostei da atitude do treinador que veio. Aquela coisa de você querer jogar. Ansiedade. Porque, assim, às vezes o atleta, às vezes ele perde uma carreira por falta um pouquinho de instrução. E na nossa época a instrução era muito pouca, né? Não é que nem hoje, que você tem a mídia, né? Você tem tudo hoje a teu favor. Então você se vê, hoje um atleta a nível de clube grande, ele se vê todo minuto na televisão. Todo mundo dando opinião, todo mundo falando, todo mundo... Então, quer dizer, o cara hoje tem muito mais informação. Na nossa época era muito pouco. É verdade. E eu vou permitir, né, se você me permitir, explorar esse lado, essa convivência que você teve com o Muricy Ramalho. É porque quando você chegou em Marília, né, eu ainda estava em Marília, trabalhando um pouco aqui, um pouco lá, depois vim para cá direto. E aí todo mundo falava assim, olha, tem um estilo Muricy. Pegou um pouco também disso e como é que foi essa convivência com o Muricy Ramalho, hein, Luiz? Bom, primeiro que uma coisa que eu não esqueço na minha vida, né, que é uma coisa que ele me disse, porque o Muricy, assim, depois de ter parado de jogar, claro, ele esteve fora do país, foi um tempo no México, mas o Muricy, quando trabalhou no São Paulo, né, que ele foi campeão da, acho que Comebol na época, ele era não era um auxiliar do Tele, né? Ele tinha esse time como se fosse o time B do Palmeiras, que é esse time que jogava o Rogério, enfim, vários jogadores, né, que acabaram jogando no time A do São Paulo. Então ele já tinha essa convivência com o Tele e ele aprendeu muita coisa com o Tele, a nível de clube grande, né? Certo. Porque não é qualquer um que hoje encara e dirige um clube grande, é difícil. Às vezes a gente discutia algumas situações sobre isso. E ali eu ia muito lá no centro de São Paulo, né? Meus filhos, eu como fui jogador no São Paulo, e meu pai já era São Paulino, e eu fiquei São Paulino, e meus filhos viraram São Paulino, aquela coisa de ou você é São Paulino, ou você não sai, não é aquela coisa natural, né? Então, eu vivia muito lá e levava meus filhos pequenos, a gente tem fotos lá, então a gente teve uma convivência muito grande, já dessa época. Depois ele teve também as suas dificuldades como treinador, né? Às vezes as pessoas acham que o Muricy viveu só dentro de São Paulo, coisa boa, não. Dirigiu equipes menores do São Paulo, com dificuldades, em lugares de terra. Mesmo na época que eu trabalhei no São Paulo, a gente treinava no campo de terra, que era no fundo, né? Não sei se você conhece o Clube Social de São Paulo. Existiam 2 campos lá atrás, de terra, a gente treinava.
a categoria de base treinava lá e depois passou a treinar no Rebouças, treinávamos também no Jockey, né? Então assim, a gente teve uma convivência legal, já lá atrás, e isso foi crescendo, uma amizade particular, né? A gente tem amizade de família, né? Conheço a família dele, conhece toda a minha família, né? Meus filhos. Então a gente teve aí uma passagem boa também. Quando a gente foi para o Botafogo, eu tive que fazer uma clínica nos Estados Unidos e eu preparei alguns jogos antes, porque eu fazia também scout de jogos para ele, né? Fazia mais isso, de ver os adversários que a gente ia enfrentar em seguida, o Brasileirão muito forte. E aí fui, quando voltei ele já tinha pedido demissão, aí separamos, depois ficamos juntos assim, né? Saímos, íamos bater uma bola e tal. E aí ele foi para a Cultura Santista, até quis arrumar um jeito de eu ir, mas na época estava mais complicado, que era um time pequeno. E aí eu fui seguindo a minha vida, né? E ele seguiu a vida dele, mas a gente está sempre junto, assim, quando pode, né? Depois ele teve em Santa Catarina, no Figueirense, e eu trabalhava no time da cidade, que acho que era o Guarani de Palhoça na época. Eu morava muito perto, e a gente sempre estava junto, ele ia na minha casa, a família dele, quando eu ia visitar ele lá em Florianópolis. Então, assim, convívio legal e aquilo que eu ia falar no começo, que ele me disse um dia, faça o seu trabalho, porque não adianta você querer agradar esse ou aquele, porque no final quem vai responder vai ser sempre você. Então faça o trabalho por você, porque é assim que eu trabalho, uma conduta correta, transparente, entendeu? Não. Então por isso que a gente tem, o pessoal comparou muita gente por isso, porque eu, mesmo nas entrevistas lá em Marília, um lugar, eu não gosto muito, né? Você sabe que lá eu tive vários problemas, porque é difícil a gente, às vezes, responder por pessoas que a gente tem que responder, né? Entendi. Então, às vezes, as pessoas perdem um pouquinho da paciência. E às vezes o pessoal não sabe, mas tem uma pressão, né? Marília é um time que tem muita torcida e a imprensa bate forte, né? Eu acho que é muito por isso também, pelo seu estilo, né? E eu acho que também pelo seu estilo de trabalho, né? Não é esse treinador, para misturar os assuntos aqui até, e você ficar à vontade para responder, não é esse treinador que agora fala de futebol moderno, tem palavras novas hoje em dia, né? Transição entre as posições, nível de concentração, intensidade, essas coisas novas, assim. Você é o cara que acho que é por isso que é estilo Muricy, é o cara do trabalho, né? O cara que é da bola mesmo, né, Luiz? Eu digo sempre que, é claro que o futebol você tem que trabalhar e montar o teu trabalho tático, né? Conforme aquilo que você tem, conforme aquilo que o clube te dá. A partir do momento que eu aceitei o convite, fiz meu contrato, eu não posso ficar me queixando, eu tenho que trabalhar. E a gente fala muito mais do Marília, porque o Marília foi um time que eu fiquei muito mais tempo e tenho ficado. Na minha vida dentro do futebol, eu fiquei no Palmeiras B, acho que 2 anos e 6 meses, 7 meses. Fiquei na África do Sul 3 anos. Fiquei na outra vez no Palmeiras também quase 3 anos. Então eu venho de muito tempo nos clubes onde eu passo, né? Eu saí da que é muito difícil, né, Luiz? Eu saí da Santista porque eu pedi para sair. Eu saí da Inter Limeira porque eu pedi para sair, entendeu? Não. Essa passagem do Marília agora me entristeceu um pouco por isso, né? Porque eu me doei muito, né? Eu investia uma vida minha, porque eu vinha não de dificuldades financeiras, mas uma dificuldade profissional. E assim, eu achei que era uma grande chance na minha vida, o Marília na primeira divisão, por tudo que eu fiz dentro do Marília, para a gente conseguir, né? Fazer um bom campeonato, colocar o Marília num patamar legal, porque eles merecem, porque é uma cidade que não posso jamais, e eu falo sempre, pessoal, você não pode esquecer aquilo que foi bom da cidade, aquilo que você falou, a torcida dos lugares que eu passei ultimamente, tirando o Palmeiras, que é um clube grande, né, que o torcedor vai, o Marília é uma torcida muito grande, apaixonada. Então, como você disse, a pressão, às vezes a gente obriga a gente mudar alguma coisa, falar alguma coisa, mas o meu método de trabalho é aquilo que os treinadores que são vencedores têm isso de bom. Eu gosto de fazer meu trabalho, eu entro lá, faço meu trabalho, converso muito com a minha comissão, deixo o pessoal trabalhar, porque esse negócio de você mudar muita coisa, de querer, eu acho que é claro que você tem que acompanhar, mas tudo é o trabalho, é o conhecimento daquilo que você tem na mão. Não adianta você ficar falando muita coisa sobre a condição do teu time hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. O futebol, hoje você está no céu, mas está no inferno.
A gente viu o caso do São Paulo ontem, né? O São Paulo, de repente, ele entrou numa situação melhor, e o Corinthians, que era um time diferenciado, que era um time que eu tive a oportunidade de enfrentar, e sei que é um time difícil, é um time que tem muita qualidade, muito conjunto, um trabalho muito forte do Tite. Mas o futebol é diferente por isso, né? Existem os momentos. E gostoso por isso, né? Então assim, eu acho que a gente tem que encarar aquilo que o profissional, o bom profissional, ele tem que entrar e se sentir à vontade naquilo que você vai fazer. Não adianta você querer ser aquilo que você não é. Com certeza. Vamos entrando aqui nesse assunto do Marília, né? Que nós temos em comum, né, Luiz? Eu estava conversando aqui em off ainda. Eu falei, Luiz, o time do Mac era bom naquela Série 3, 2013, Luiz? Isso. 2013. Eu estava indo em Marília ainda, nesse processo que eu falei de transição para São Paulo. E eu falei, o time é bom, mas não vai dar para, vai ter que trocar. E até a gente estava conversando disso, como que é importante uma troca, né? Uma postura diferente. E precisa mexer muito no psicológico, né? Porque esses jogadores, eles são bons e de repente agora não conseguem mais vencer jogos importantes, né? O comportamento do time estava estranho. E a imprensa, onde eu fazia parte, cobrava muito isso, né? Falou, comportamento do time, algo está diferente, algo está estranho. E conversando com o Sérgio Melli, que era o administrador que estava à frente do Marília naquela oportunidade, eu falei, alguma coisa em relação ao comportamento vocês vão fazer? Acho que é necessário. A chegada do Luiz dos Reis é para isso. E assim, aí uma opinião, que eu vou já passar a bola para você. Se você não chega em 2013, mesmo com aquele time, e até uma classificação razoável, o time não subiria, Luiz. O momento era um momento complicado, né? Porque eu lembro que a disputa entre você chegar e você descer estava muito próximo. Sim. Né? Estava muito competitivo. Tanto é que quando a gente chegou na reta final, nós tínhamos no mínimo mais 2 clubes ou 3 clubes brigando por a nossa vaga. Né? É claro que, é o que você disse, a mudança, às vezes ela é necessária, né? A gente é ciente disso. O próprio treinador tem que saber o momento que ele está desgastado, que ele não consegue mais ter o grupo na mão, ou ter a paciência, ou de repente não tirar alguma coisa a mais, né, do ser humano, porque o ser humano é difícil de lidar. O ser humano, ainda mais ser com um grupo de 30 jogadores, né, você não sabe o que passa na cabeça de cada um. Então, eu lembro que na minha chegada, eu já separei alguns jogadores para os mais experientes, né, pedi para a diretoria fazer uma reunião separada do grupo, já trouxe o pessoal mais velho, cobrei uma situação dos mais velhos, senti aquilo que eles falavam para mim, porque às vezes vocês de fora olhando, ou mesmo as pessoas que estavam próximas, qual é o problema? Então você tem que escutar às vezes da boca do próprio jogador. E o jogador, a gente sabe que ele fala, ele desabafa, porque quando no momento bom, o treinador ele absorve as coisas e o treinador acaba falando por isso. Mas na situação difícil, é claro que todo mundo fica insatisfeito. Então, eu resgatei alguma coisa de um jogador, de outro e tal, e já tive uma reunião com o grupo, passamos isso aí, tentamos levantar o astral. Lembro até que perdemos o primeiro jogo, porque foi em cima, eu cheguei na quinta-feira ou sexta-feira, já jogamos sábado à noite contra o São Vicente, um time que estava lá embaixo também. Verdade, lembro disso. E perdemos o jogo de 2-0, se eu não me engano, mandando no jogo, bola na trave, enfim. Mas eu não conhecia bem o grupo. Aí já, na segunda-feira já mudei, trouxe alguns jogadores que estavam fora, o caso do próprio Bruno Farias, né, que é um jogador que acabou nos ajudando bastante. O Pereira também estava fora. Enfim, tem alguns jogadores que já estavam desgastados que estavam fora. Outro meia bom, estava no Novo Horizontino, jogou no futebol do Sul também, né? Ele tá bem lá, o Pereira é titular, artilheiro do Novo Horizontino. Então, assim, deu uma mexida e eu encaixei, mudei o sistema de jogo, né? Porque eles estavam acostumados estava bem, o time ganhando 4, 5 jogos, o time não era bom. Mas é o que eu digo sempre, né? A gente tem que saber diferenciar o esquema tático, porque o adversário começa a te conhecer e aí fica difícil. Aí se você não tiver uma mudança de comportamento, mesmo com os mesmos jogadores, a forma diferente de atuar, de marcar, para você ter algum diferencial. Então eu mudei aquilo lá, alguns clubes que tinham estudado já o Marília, acabaram vendo uma coisa diferente, é onde facilitou o nosso trabalho. Com certeza. Aí vamos lá. Série 2, aí diferente. Que é o tempo de trabalho,
segundo semestre para vocês analisarem mesmo. E aí eu acho que é o que você precisava, né? Um tempo para montagem do seu elenco. E a campanha da Série 2 foi muito boa, Luiz dos Reis. Conseguimos aí observar bastante jogos, né? Coisa que eu sempre faço. Trazer, é claro que com dificuldades ainda, né? O Sérgio falava assim, pô, analisamos 400 DVDs também, pô. Mas um abraço, Sérgio Melli. Vem aqui falar o que aconteceu com Marília. Mas mesmo assim tivemos dificuldades, porque quando você fala de Marília, infelizmente ainda tem alguns jogadores, né, que pelo passado, problema de financeiro, então assim, porque hoje é bem assim, né? Antigamente, vamos lá para o Marília. Aí, a minha época, né? Vamos embora, vamos jogar. Então, hoje o pessoal a dificuldade dela se torna um pouquinho maior. Alguns jogadores a gente mapeou, não conseguimos trazer. Mas conseguimos montar uma equipe homogênea e a coisa acabou andando bem, né? Casou bem. Ficamos, acho que 8 ou 9 rodadas, né? No G4. Com grandes clubes aí brigando, né? Como está sendo essa Série 2 recente, né? O próprio Guarani, o Mirassol, não é, cara? De novo brigando, né? Eu acho que seriam equipes que teriam que estar em cima, o próprio Santo André, eu lembro, né? São equipes que estavam... E a gente... Mas o time era bom. Eu vou te falar aqui, eu sou torcedor do Marília, todo mundo sabe, quem me assiste aqui, né? Pô, o time era bom demais, cara. O Thiago Gomes jogando demais, né? Começar o nosso goleiro, o Rodrigo, jogando muito. O Rodrigo Sank agora está começando a ter oportunidades no Corinthians, né? Ô, Tite, não coloca ele na lateral esquerda, não, e tira. Põe ele na posição dele. É o volante ou zagueiro, não, tanto faz, né? Que ele tá jogando bem nas duas, né? Joga bem nas duas. E depois, né, no meio de campo, não tem como nem falar o Diego. Gilberto, o né? O Gilberto, né? Diego Salles jogou muita bola. Leandro Costa, que ficou para a Série A1. Um time bom, né? Variedade de jogadores. Essa Série A2, assim... torcedor do Marília pôde reviver algumas emoções que há muito tempo não sentia, né? Desde a época da American Sports, que saiu, né, com o Kaikai, que aí acabou o dinheiro e o clube foi entregue a gente ruim pra caramba. Mas conseguiu sentir assim, o time também com suas limitações financeiras, né? Mas por essa experiência e o time bem montado que vocês fizeram, que você fez, né? Eu lembro de alguns jogos, né, que para a divisão, né, eu consegui ver com a Ferroviária agora. A nível de Ferroviária, porque a Ferroviária, se eu não me engano, ela ganhou de 6, acho que do Monte Azul, e nós fizemos um resultado desse na competição. Foi contra o São José, se eu não me engano. Então foi assim, uma semelhança de campanha com a Ferroviária, um time montado também. Eu acompanhei um pouquinho lá, porque eu também tive uma passagem de 4 anos na Ferroviária, conheço muita gente lá. E essa montagem foi legal porque eu tinha uma reposição muito maior. Eu tive mais facilidade do que a 1. A 1 a gente teve muita dificuldade. A 1 foi uma coisa... Mas a 2, assim, ajuda, né, de alguns parceiros. O próprio Cláudio Gardani, não sei se você conhece o Cláudio. Sim. O Cláudio foi uma pessoa que, através do Thiago Gomes, o próprio Diego Salles, o Flávio, atacante. O Flávio. Esses jogadores... Tinha elenco. Ele nos ajudou porque a gente não tinha uma condição financeira de bancar o salário desses atletas. Não que ele intervisse em alguma coisa, mas como um amigo, né? Não como empresário, mas como um amigo. Sim. Nos ajudou nessa oportunidade e isso acabou ajudando bastante o nosso trabalho. Agora... O jogo contra o Grêmio Osasco, para quem não se lembra, 3-0, foi um dos jogos bons do Marília, né? Foi, eu me lembro até 3 que golaços. O Diego Salles fez um gol muito bonito, né? O Deca terceiro também gol. botou uma falta linda. Leandro Costa driblou o goleiro. Foi mesmo. Então foi assim, foi uma... O time da 2 era muito bom. Era um time de muita qualidade técnica, né? Não era um time de muita força. O Alceu me ajudou muito, Verdade, o Alceu era um jogador de mais força, mas um jogador que eu revelei, trouxe para o Palmeiras, né? Não foi eu que revelei, mas fiz o processo, porque eu que trouxe num jogo do Palmeiras que a gente teve no interior. E eu vi esse menino e trouxe para o Palmeiras novinho. Não sabia. O Alceu que... O Alceu com você, no Palmeiras. Foi eu que levei. O Thiago Gomes foi eu que revelei também, eu que peguei na Sabesp aqui em São Paulo, um projeto que tinha, eu que também coloquei no Palmeiras. O Renato, esse menino que está jogando no Palmeiras, volante, bom jogador. Eu que trouxe ele, o Marcos Assunção pediu um favor para mim, quando o Marcos Assunção estava no Palmeiras, tinha um menino em Caeiras, também trouxe. Então, assim, felicidade para alguns meninos, agora a gente fica feliz com o Sam, né? Eu falei com o Sam esses dias aí. Mas é bom jogador, hein, cara? Muita gente achava que não.
Na época? Eu tive... A imprensa de Marília, meu amigo. Eu tive uma perseguição bate lá. Mesmo, bate porque, mesmo. Foi expulso na Copa São Paulo, porque não sei o quê. Eu estou vendo outra coisa, porque é o que eu falo, às vezes facilita a tua vida de profissional, porque eu, como trabalhei muito tempo com base, então às vezes a gente enxerga um pouquinho mais à frente do que outras pessoas. Tem conhecimento, né? Aonde a gente pode chegar com esse ou com aquele. Isso, né? Você vê o próprio Gilberto agora, o Gilberto, se eu não me engano, acertou no Ituano, né? Já vai jogar a Copa do Brasil. Que bom, não sabia. Que bom. Então, jogou assim, muito contra o Corinthians, né? Jogou contra o Corinthians e contra o Ituano, eu não estava lá. Também. Eu não vi o jogo, mas segundo o pessoal falou, e já tinha alguma coisa conversada com ele. Legal. Mas é um menino também que saiu da base, né? Com certeza. Tem algumas perguntas para fazer em relação a... A gente está da 3-2, né? Agora a gente vai chegar na 1. Eu vou fazer uma pergunta para você, e você é inteligente, vai ver que eu não estou criticando o seu trabalho, mas talvez você vai achar um pouco mais aguda. Ô Luiz, a vaga para a Série 1 tinha que ser do Mirassol? Por tudo que o Marília não pôde oferecer aos profissionais e fez de feio na Série 1? Não, eu não diria que... Eu acho que por tudo que a gente fez era merecedor. Eu acho que o que faltou no Marília, né, é claro que a gente sabe as dificuldades financeiras de todos os clubes, né? Mas eu achei assim que a gente teve um tempo para se preparar, né? Ao final do término do campeonato da A2, nós tivemos um tempo hábil para a gente... Quando a gente fala quando eu falo a gente, porque eu me envolvi muito. Talvez isso foi o meu grande erro no Marília. Entendi. Na primeira divisão. Eu me envolvi muito com coisas que não cabiam a mim. Porque como a gente viveu aquela situação desde a época da 3, e conhecendo todas as dificuldades atrás, né, os bastidores, então eu acabei me envolvendo em algumas situações que não deveria ter me envolvido. Hoje me serve como experiência porque eu me doei bastante, eu fui um cara muito sincero naquilo que eu fiz fora do campo. Então, o que eu acho é que a gente teve muita dificuldade financeira, a resposta dos atletas que a gente queria, muito deles não vieram por esse tipo de problema, e você sabe que isso é uma coisa natural. Trabalhador, né Luiz? A gente teve contato aí com grandes nomes, o Marcos Assunção foi um, eu conversei particularmente com ele, né? Então, assim, era inviável, né? Quando você falar a nível desses atletas, o valor financeiro. Sim. Então, a vontade nossa era ter levado um pouco mais de atletas. Aí depois... Eu imagino que até alguns jogadores da sua própria 2, né, você imaginava contar na Série 1, né? Com certeza. Alguns jogadores já tinham acertado o contrato com outros clubes. Né? Já tinham, porque o segundo semestre parado de qualquer clube é difícil. Né? Você vê que esse ano aqui ainda teve um agravante que... O calendário é o grande problema mesmo. Mas eu acho até que o diferencial desse campeonato, Nelson, foi o seguinte, os grandes clubes tiveram tempo de férias hábil e voltaram no tempo hábil de preparar para entrar na competição. Teve esse tempinho, né, que fez a diferença. Né? Então, o Corinthians chegou voando, né? Nós fizemos o primeiro jogo contra o Corinthians com o time titular, não foi com reserva. O campeonato depois do ano passado, todo mundo começou... Foi dali em diante que o Jadson voltou a jogar. Não ia jogar, era o Lodeiro, né? Arrebentou no ônibus, né? O Lodeiro. Assim. Então eu já tinha estudado todo o Corinthians com o Lodeiro, que era o melhor, né? Mas não que desmerecer um ou outro, mas eu acho que isso é um dos fatores que também dificultou muito, porque os grandes vieram grandes. Tanto é que quem está disputando as finais esse ano são os grandes. Eu acho que isso aí, os pequenos foram pequenos, no modo de dizer. Deu muita diferença. Todo mundo teve dificuldade. Quando a gente fala assim, o Marília é triste, eu torci e falava com os atletas, vamos ganhar um jogo, porque, querendo ou não, é uma situação incômoda, né? A gente falava, o Marília não ganhou um jogo na Série A1. Mas eu acho que foi um agravante de muita coisa que eu não respondo por isso, né? Eu acho que eu respondo por dentro do campo. Tive só 3 jogos à frente do Marília, né? Na minha opinião, como técnico de futebol, acho muito pouco, né? Para você ter uma cobrança muito forte, mas infelizmente já aconteceu, faz parte do passado, né? Entendi. Nessa a gente tem que tocar para frente. Com certeza. Eu encontrei para falar da sua carreira, né? Mas como eu disse, a gente tem algo em comum e nós estamos em Marília também no encontro esportivo. Desse momento, dessa dificuldade financeira, né? O que você gostaria de falar que aconteceu, né? Esses problemas internos que o Marília teve? E uma segunda emendando aí, se sentiu injustiçado saindo
tão cedo assim da Série 1, dessa sequência que o Marília teve e acabou demitindo você? Eu acho assim, falar alguma coisa de mágoa não, porque quando você passa o que eu passei em Marília, né, eu tive muito mais alegria do que tristeza. Perfeito. Isso aí é uma coisa que é incontestável. Falar da torcida, das pessoas que me acompanharam e que foram sinceras comigo, também não tenho o que falar, porque a torcida, até no dia que eu saí, eles eram contra a minha saída. Sim. Você sabe disso. Sim. Todo mundo acompanhou isso até na reunião do conselho, onde eu estava em São Paulo, nem lá eu estava, e fui chamado até para voltar. Fui comunicado no domingo para mim retornar a Marília, que a decisão seria outra. Mas eu acho que depois de ter tido uma decisão, já teve, e acho que o caminho do Marília poderia ter sido outro. Mas é claro que a gente fica triste, né? Planejei todo um ano, né, de trabalho, como eu fiz na 2, e você lembra que na 2 nós começamos com dificuldade. Também. Né? Jogamos contra o Mirassol, ganhando o jogo no final, sofremos empate. Estávamos ganhando do Capivariano, e no final sofremos empate. E ali já tinham 3 rodadas e eu continuei e subi o time. Então eu acho que faltou um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é difícil falar hoje, mas não estou retribuindo a campanha ruim do Marília porque eu saí do Marília. Mas eu acho que eu poderia ter ajudado um pouquinho mais. Tá certo, então. A gente, né, tem a sensação de que o Luiz dos Reis já pode voltar, né? Uma administração diferente, acho que tantas coisas ruins que a gente não está querendo entrar muito no mérito aqui, né? Eu e o Luiz. Mas quem sabe, né, Luiz? Você encara essa com a possibilidade de voltar. E essa última impressão ruim, essa até a indignação que ficou, né, de certa forma, de não continuar o seu trabalho, possa voltar um dia para o MAC? Não, com certeza é um grande clube. É um grande clube, é uma grande instituição, onde eu digo sempre que às vezes tem alguns treinadores que se identificam com um clube ou com o outro, né? A gente tem alguns casos aí, o Muricy no São Paulo, o Tite no Corinthians, eu lembro do Jair Pisselli no São Caetano, muito tempo, né? E eu acho que eu tive uma identidade muito forte, tanto é que a gente, na nossa passagem, eu tive muitas coisas que a gente foi quebrando não recordes, mas coisas que não aconteciam, vitórias, menos derrota, enfim, títulos seguidos, né? Então muita coisa boa. Então, é claro que se amanhã eu tiver um convite para voltar para Marília, a gente vai estudar sempre com carinho, porque é uma cidade que a gente tem no coração. O programa passa rápido demais. Eu vou terminar aqui perguntando, Luiz, quais são os seus projetos, né? Onde vamos ver o Luiz dos Reis, né? E eu tenho certeza que isso vai ser o quanto antes, porque o futebol precisa de profissionais como você, Luiz. Não, claro que a gente fica agora um pouco apreensivo, né? Porque quando você passa muito tempo numa casa, né? E você sai, às vezes você fica meio sem ambiente, mas eu com certeza eu tenho feito o melhor e dado o meu melhor como profissional nos clubes que eu passei. Uma história boa, né? Mais coisas boas do que ruim na minha trajetória como treinador, como técnico. Então eu espero que em breve a gente possa ter um convite para alguma competição, porque agora começam os brasileiros, né? Quem sabe aí as pessoas dêem uma oportunidade para a gente poder retribuir, né? E fazer tudo aquilo que eu tenho feito pelo futebol brasileiro. Tá aqui o Luiz dos Reis, um dos grandes, eu vou terminar assim, um dos grandes treinadores, né, que eu vi no meu time de coração, né, com 2 acessos, num momento muito ruim. Marília vem de uma bola de neve, depois da saída do Caicai, da American Sports, administrações ruins, dívidas atrás de dívidas, né, e não tem ninguém de credibilidade que consiga atrair bons investidores. E com todas essas dificuldades, o Luiz dos Reis foi um profissional fundamental, não vou falar que ele foi o único, mas para mim foi fundamental para esses 2 acessos, e que dias melhores possam vir, né? Boa sorte para você na sua carreira, obrigado pela entrevista, e vou terminar contente, porque para um cara que gosta tão pouco de dar entrevistas, você foi muito simpático e muito amigo aqui, se soltou. Faltou assunto, Luiz dos Reis, para nós falarmos aqui. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, estou à disposição, né? É sempre bom, né, a gente estar falando, porque às vezes a gente conversa pouco sobre a nossa vida, né? É verdade. Então, agradeço a você a oportunidade de falar um pouco da minha vida também, não só do técnico, né, mas do atleta, enfim.
Isso é interessante, muito bom, agradeço de coração. Vou terminar cumprimentando aqui. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela entrevista. Obrigado. Volte sempre, Luiz. Obrigado. Muito bom, entrevista aqui com o Luiz dos Reis, técnico de futebol, no nosso encontro esportivo, que está de volta em sábados, 1 da tarde. Você tem um encontro comigo. É aqui o Encontro Esportivo na sua TV Esporte Mais. Sábado que vem eu volto, sempre uma entrevista legal para você. Você aqui é o nosso convidado. Um abraço. A direção foi de Wellington Bellarmino. Não esqueço de você, Well. Um abraço, até mais.